Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Colab Trends, o nosso podcast de entrevistas do Banco Alfa. Aqui a gente conversa sobre inovação. Na verdade, surgiu no nosso programa de inovação, o Hub de Inovação Colab. Também conversamos sobre transformação digital e cultural, sobre sustentabilidade. Enfim, hoje um papo de um dos eixos, acredito, muito importante, assim, um dos eixos mais importantes da construção desta transformação nas organizações, que são as parcerias. E é um privilégio voltar a conversar aqui com o Lucas Marconini, que é o nosso head de Open Finance e parcerias no Banco Alfa. Bom, o Lucas é economista formado pela Unesp, tem pós-graduação em gestão de projetos de negócios pelo INSPER. Olha que legal, hein? No banco ele está desde 2017 e começou como trainee da área de operações de atacado, quando teve seu primeiro contato com produtos digitais. O Open Finance se abriu, né, para ele na sua carreira quando ele foi trabalhar na área de gestão de projetos. Em 2021, passou para produtos digitais e depois seguiu como responsável de parcerias, que é o que ele faz hoje, e Open Finance já no programa, no Hub de Inovação Colab, hoje cuida desse acoplamento e também de negócios com startups e o ecossistema de inovação. Lucas, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Bom dia para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Legal. Bom, para quem acompanha o Trends, se quiser clicar aqui na descrição do programa 78, a gente vai lá. Foi um dia que a gente dedicou, Lucas, você deve lembrar bem, ao Open Finance, né? Então, estávamos ali. Eu tinha entrevistado recentemente, naquela época, o Diego Pérez, da BFintex, então a gente estava com esse tema, essa pauta viva. Hoje, a gente vai conversar usando as suas viagens aí para o Reino Unido e uma série de outros eventos onde você pôde praticar exatamente parcerias. E eu sei que, no fundo, tem aí uma construção de um dos pilares dos programas, construção de ecossistemas, enfim, tem um tema aí fantástico. Vamos começar por parcerias, né? Qual é a importância das parcerias para a transformação digital e cultural das organizações? O que é que você traz aí disso para a gente? Eu acho que essa lógica de parceria, né, ela deriva muito de um conceito que é bem, acho que, comum até nos programas de inovação, que é o da inovação aberta, né? É você praticar a inovação de uma maneira que você traga coisas novas, né, também de fora da instituição e não ter que desenvolver tudo dentro com os insumos que você tem ali, porque a gente sabe, né, quem está em empresa sabe que os insumos são limitados, né, os recursos são limitados, e você está sempre tendo que fazer mais com menos. Então, a ideia da inovação aberta, né, de você buscar, né, beber em outras fontes e trazer essas outras oportunidades de transformação digital para as instituições, eu acho que ela é a origem, né, da lógica que a gente aplica aqui dentro de parceria, né? E como é que a gente olha a parceria aqui dentro, né? Numa lógica de realmente identificar potenciais parceiros fora do Alfa que vão trazer alguma coisa de valor para a gente, né? E aí a gente olha, acho que uns 3 principais eixos, assim, dá para falar, que um é a gente trazer uma tecnologia nova, né, para dentro da instituição, e aí a gente foca bastante, né, em ganho de eficiência na nossa operação. Ela acaba sendo uma relação mais tradicional, mas aqui pelo Colab a gente busca, né, geralmente coisas um pouco fora do padrão que a gente tem de tecnologia dentro do sistema financeiro, né? Experimentar novas tecnologias que estão surgindo e sendo aplicadas no mercado como um todo. A gente tem a lógica também, né, de um canal de distribuição de produtos, né, e aí isso também pode ser uma via de mão dupla. Eu posso distribuir um produto meu dentro do canal de uma startup, ou eu, Alfa, posso usar os meus canais para distribuir um produto interessante que essa startup pode ter. E a outra lógica que aí é mais de você explorar novos negócios mesmo, né? Então você, junto com um parceiro, construir algo novo que é um pouco fora do que os dois fazem hoje, mas que somando as forças dos dois, você consegue chegar nessa solução, né, nova, aproveitar essa nova oportunidade que vocês identificaram no mercado. Uma coisa que me ocorre, né, vendo o seu trabalho aqui de perto, é um privilégio para mim,
ver o seu trabalho do Pérez, enfim, do Arthur. É um time de craques mesmo, não é elogio gratuito, não. Uma das coisas que me chama a atenção é assim, puxa, esses temas de, por exemplo, de inclusão e diversidade, vocês praticam isso? E porque, à medida que vocês foram construindo esse ecossistema, que hoje é bastante interessante, né, que reúne não só startups, entidades, instituições, promotores de feiras, parceiros de outros países, etc., é como se fosse um radar. Essa turma olha oportunidades e lembra do Colab. Diz, puta, isso aqui é legal para o Colab. Além disso, quer dizer, você, digamos, e isso intrinsecamente tem a ver com diversidade e inclusão de novas ideias, novos parceiros, visões que você não tinha antes, né? Isso me permita, digamos, agregar essa ideia que para mim é muito inspiradora. Agora, vamos direto aqui para os programas, né? Você recentemente voltou do Reino Unido, mas não só, tá? Eu queria também falar da nossa participação no Febraban Tech, o que você tem de olho aí para o FinTouch que vem aí agora. Enfim, conta para a gente aí como foram os eventos na UK FinTech Week, não é isso? E isso foi quando? Em junho? Nós estamos gravando no meio de julho, né? Foi em abril, né? Todo abril acontece a UK FinTech Week, que é basicamente uma semana inteira lá em Londres, né? E especialmente na City of London, que é o centro financeiro, né, historicamente do mundo, né? Mas principalmente da Inglaterra, onde existe uma conjunção ali de atores, né? Do ecossistema, que acho que é um tema que a gente vai tocar um pouco mais depois. Mas todos os participantes do ecossistema financeiro lá, né, então, o governo, órgãos reguladores, grandes instituições, fintechs, outros tipos de startups, e as associações, né, que agregam esses participantes, eles se reúnem nessa semana, né, para fazer várias agendas, vários eventos, e um grande foco, né, acho que o Reino Unido sempre teve essa grande, né, essa grande projeção internacional, né, é trazer pessoas de outros países para conhecer o ecossistema lá e promover negócios dentro do Reino Unido, né? Então, é muito interessante como você vê todos esses atores atuando em conjunto para trazer um fomento, né, à indústria, né, de serviços financeiros, que sempre foi muito forte lá e continua sendo muito forte, né? Ano passado, Londres só perdeu para os Estados Unidos em termos de investimento de venture capital em fintechs, né? Então, é uma posição bem relevante no mundo, né? Se eu não me engano, acho que o Reino Unido teve mais investimento que a União Europeia inteira em fintechs, que é um volume bem grande quando você considera que na União Europeia você tem grandes países como Alemanha, França, mesmo Espanha, os países nórdicos, né? Então, é um ambiente muito relevante e é uma semana bem estruturada, né? Então, a gente foi participando aqui por uma parceria, né, que a gente tem, um contato que a gente tem ali com o Department of Business and Trade, né, o consulado britânico aqui no Brasil, né, ele tem várias áreas que promovem negócios e uma delas é esse departamento de negócios e comércio, né, e ele promove globalmente, né, em cada um dos países onde eles estão baseados, eles promovem delegações para participar desse evento, né, então a gente tinha pessoas de mais de 50 países lá dentro da UK FinTech Week, né, e eles têm um evento principal, que é o Innovate Finance Global Summit, que é organizado pelo Innovate Finance, que é basicamente a BFintechs que a gente tem aqui, né, a Associação das Fintechs, eles têm o Innovate Finance lá, na mesma lógica, né, você tem ali dentro associados, né, na sua maioria fintechs, e você tem grandes bancos e outras instituições que apoiam e são parceiros para realmente fomentar a inovação financeira lá dentro do Reino Unido, né? E depois desse evento que chamam de flagship, né, que é o que carrega realmente a UK FinTech Week, aí você tem agendas localizadas, geralmente, né, putz, um banco faz um evento aqui, o governo faz um evento, então a gente teve um dia inteiro lá com o Department of Business and Trade apresentando para os delegados internacionais, né, o porquê fazer negócio com o Reino Unido, né, quais as vantagens de você ser uma empresa britânica, eles estendem realmente o tapete vermelho ali para quem tem vontade de inovar e abrir uma empresa ali no Reino Unido, né, de como fazer isso, e eles dão um suporte muito interessante para quem faz isso, né. A gente tem um exemplo lá do Pablo, né, da Prime Pay,
que é uma startup brasileira que abriu uma sede lá no Reino Unido e hoje o governo ajuda eles a expandir globalmente e achar parceiros no Reino Unido e em outros países, realmente trazendo o negócio dele para um outro patamar, né? Então, eles ajudam bastante quem tem negócio lá a depois internacionalizar, né? Porque é um país realmente muito internacional, de vocação mesmo, né? Então, eles têm o comércio internacional como uma vocação, e eles usam toda a estrutura que eles têm de governo e das grandes empresas lá para apoiar isso no sentido de ajudar a inovação também. Os caras inventaram as câmaras de comércio. Exatamente, Os caras levaram a termo a ideia, digamos, inicial da globalização, iniciada lá nas navegações pelos ibéricos e tal. Os caras realmente para quem não conhece, eu aqui dou meu testemunho, porque eu tive uma vivência importante na minha vida em Londres, né? E ali naquela região mesmo que você frequentou, né? E realmente você sente assim, o globo, né? Assim, no noticiário, na diversidade de pessoas, nas diversos sotaques de inglês e formas de falar, e é uma coisa inspiradora de fato. E teve aqui também ainda você me falou, além do UK FinTech Week, que é o flagship que você falou, né? O Innovate Finance Global Summit, mas tem também aqui, você me falou do DIT, o DIT Day, o DIT Day, que é que acontece naquele estádio tradicional do Oval, né, que você contou. É esse mesmo ou eu estou falando bobagem? Esse foi o evento que eu comentei, que é organizado pelo governo britânico, né? Então, que eles fazem essa agenda para mostrar tudo que o ambiente de negócios lá tem de favorável para alguém abrir uma startup, ou, não é mesmo, ou abrir uma startup lá no Reino Unido, né? Então, teve esse evento que é bem focado e bem estruturado pelo governo. A gente também teve algumas visitas a grandes instituições financeiras. Então, a gente teve um dia com o apoio da Câmara de Comércio Brasil Reino Unido, que foi lá no JP Morgan, onde eles discutiram com a Canning House projeções de futuro aí para o setor financeiro envolvendo a América Latina, mas o Brasil como foco principal, né? Acho que como é de se esperar pelo tamanho da economia. A gente também visitou a Rise, que é a estrutura de coworking e inovação do Barclays, né, que é um banco muito tradicional lá do Reino Unido e um banco global. Então foi muito legal ver também, conhecer o ambiente deles, ver as apresentações que eles fizeram lá. Então tem vários desses eventos, né, com os participantes da UK FinTech Week, né, que fogem depois da feira principal, naquele formato tradicional, onde você tem os stands, as palestras, os painéis, né? Depois você tem esses eventos mais focados, assim, por interesse de cada participante, de delegação, né? Tem várias opções. Teve gente que foi para Cardiff, que é um hub ali forte de insurtechs, teve várias outras agendas, assim, mais específicas por tema, né? Para você poder direcionar e seguir. E algo interessante, né? Que esse foi o segundo ano que a gente participou, e foi do primeiro ano, né? Ano passado, que a gente veio com... Acho que a impressão principal que saiu de lá foi a importância, né, dessa lógica de parceria, né, para a construção dos ecossistemas, né? A gente vê que eles são o segundo maior mercado do mundo de fintechs e um dos líderes de serviços financeiros, não é à toa, é porque eles têm uma atuação em conjunto, né, de diferentes atores para que isso aconteça, né, para que eles mantenham a posição e continuem trazendo, entendendo o que tem de novo para se manter no topo, para se manter na liderança, né, como um hub mesmo de serviços financeiros global. Você teve, né, eles estão sempre lidando com novos desafios, né? Então você teve a questão do Brexit, que isolou eles um pouco da União Europeia. Então eles estão reconstruindo. Foi um choque para eles, então eles estão tendo que reconstruir e lidar com isso de outras maneiras. E essa estrutura ajuda eles a suportar esses choques muito bem e se manter como líderes, né? Incrível, né? Quer dizer, eu que extraio isso também estou até um pouco testando as minhas hipóteses com você, que é um ator desse processo. Eu não sou, mas sou espectador.
e admirador, mas o que eu penso é o seguinte, é a lógica da interdependência, ou seja, um ecossistema de verdade só funciona e que não é conversa fiada, ou seja, não, eu conheço um monte de gente, mas não estabelece de fato um ecossistema, é a lógica da interdependência e do ganha-ganha, assim, é bom para todos, e todos tiram proveito, e todos querem que o outro também vença, porque o outro vencendo traz todos para cima, né? Eu acho que isso é realmente uma lógica profunda, não é da agora, é centenária, talvez bi ou tricentenária, é uma lógica da diplomacia, né? Da coisa que talvez surja lá, sei lá, com Benjamin Franklin e outros inspiradores dessa linha. Mas e é o que você falou, né? Não é uma lógica de conversa fiada, né? Realmente eles estão buscando fazer negócios e desenvolver o ambiente de negócios e as empresas, né? E não é uma coisa que eu acho que ainda aqui a gente ainda não está muito bem desenvolvido, apesar de a gente ter vários esforços de criação de ecossistemas, né? Eu acho que eles ainda são muito proprietários, né? Então eu construo o meu ecossistema e aqui entra quem eu quero e eu tenho barreiras para entrar aqui e estar aqui de fato, né? Então eu acho que a gente ainda tem para aprender com eles nesse sentido dessa liderança, né? Tanto que aqui no Brasil, acho que o forte da inovação que a gente vê, um pouco exagerado, mas assim, a gente vê muita inovação vindo do Banco Central, né? Mandato. Então eu acho que essa falta de conexão entre os novos atores e os players tradicionais do mercado financeiro, isso acaba dificultando a criação de novos modelos de negócio, novas formas de atender o cliente, né? Então, eu acho que isso lá eles têm bem estruturado já e é interessante ver como não é que, putz, eu tenho aqui 5 startups, né, e é isso, né? Não, você tem que falar com os outros bancos também, eles também são atores, você tem que falar com reguladores, você tem que falar com gente de fora. Se não me engano, acho que as 2 maiores fintechs do Reino Unido são fundadas por imigrantes, né? Que é o Revolut e a Wise. Então, você vê o poder de atração global que eles têm, como isso trabalha em benefício do país deles, né? Então, acho que o Brasil ainda está muito atrás. Eu vejo isso e expresso isso como simplesmente eles são mais evoluídos e nós somos mais atrasados mesmo. Essa é a minha opinião, assim, muito direta e talvez seja um pouco indelicada até, mas é isso mesmo. Aqui vale a antinomia, é como se fosse assim, uma inimizade. Assim, os oponentes não podem nem mencionar a cor do principal concorrente nos seus materiais e tal, há uma espécie de fomento ao ódio, à inimizade, ao invés de pensar como é que a gente pode ganhar juntos e participar. Mesmo porque, como nós somos, comparativamente a essas grandes potências, uma economia menor, embora o Brasil seja uma economia grande, mas para concorrer com eles, a gente tinha que juntar forças e não dividir, né? Porque o bancão daqui é incrível, maravilhoso, mas chega lá fora, foi interessante mano, você comentou, né, você comentou da relação ganha-ganha, né? Ontem eu estava conversando com um empreendedor e ele falou que ele conhecia o Banco Real, né? Há muito tempo atrás, trabalhou, acho que no Banco Real ou com o Banco Real na empresa onde ele estava. Ele falou que eles sempre tiveram isso muito claro, né? Que o banco sempre teve uma relação muito ganha-ganha com eles como cliente. Então foi legal né, quando eu estava conversando ali, de falar, cara, isso é muito legal ver que isso continua, né, mesmo o banco tendo sido vendido, o que ficou ter mudado de nome, muita gente já passou, mas que isso ainda é um pilar importante, né, para a instituição. Cultura do Alfa. Não é à toa que você está participando dessas coisas e tem essa cuca, Lucas. Agora vamos mudar um pouquinho aqui para o Brasil, né? E recentemente aqui eu enumerei, pelo menos que eu lembro que você participou do South Summit em Porto Alegre, muito bacana, né? Tá lá o Instituto Caldeira e teve uma afluência espetacular. E claro, o Febraban Tech, onde estão os grandes players, fornecedores de tecnologia que patrocinam o evento. Aliás, aconteceu em uma das nossas casas, ou ex-casas, o Centro de Convenções Transamérica. Comenta aí para a gente, traga um pouco aí desse mesmo clima assim, que você conseguiu trazer de UK, traga para cá. Como é que foi esse clima no South Summit no Febraban Tech?
Acho que são eventos bem diferentes, assim, né? O South Summit, eu acho que ele é bem voltado para quem está no dia a dia da inovação mesmo, né? E acho que, assim, o trabalho que o Instituto Caldeira faz lá no Rio Grande do Sul, acho que é impressionante. Acho que é o mais próximo que a gente tem de um ecossistema no núcleo da palavra mesmo, assim, de diferentes atores trabalhando em conjunto, né? Você tem ali mais de 40 corporações que fundaram o Instituto, né, com o intuito de se aproximar do ecossistema de inovação, né, da nova economia, e com uma participação do poder público ali também, no sentido de promover a construção do hub, né, dar um incentivo ali para que aquela iniciativa fosse realizada dentro de Porto Alegre. E hoje você tem um ambiente ali que é assim, não tem igual no Brasil, eu acho, tá? É realmente vibrante ali dentro do Caldeira. Segunda-feira, sexta-feira, né, que hoje são os dias mais mortos, assim, em termos do pessoal estar trabalhando presencialmente, mas mesmo nesses dias, o Caldeira está cheio, o pessoal está conversando, tá trocando informação. Eles fazem um trabalho, assim, de ponta mesmo na gestão da comunidade, né, em como eles fazem os membros interagir, e promovem eventos e promovem essas conexões que acontecem lá no dia a dia. Então, eu acho que o South Summit ele ganhou muito por ter escolhido Porto Alegre e estar, né, fora do eixo Rio-São Paulo tradicional. Ainda é uma grande cidade, mas eu acho que se não fosse Caldeira, o South Summit não teria escolhido Porto Alegre. E acho que ganhou muito por ter sido lá. Foi um evento que eu acho que o pessoal não esperava que fosse tanta gente, mas foi muito interessante, né? Você fala isso porque estava lotado demais? Lotado, estava bem cheio, assim. Acho que é Sucesso, né? legal, né, de ver um sucesso realmente. A gente viu algumas instituições financeiras de lá, né, participando bastante. Daqui de São Paulo a gente não viu muita gente, mas eu acho que o pessoal lá está bem integrado já nessa lógica, né? Espetáculo. E aí acho que o Febrabotec é um pouco diferente, né? Você tem essa estrutura mais os gigantes estão lá dentro, né? Não só instituições financeiras, mas empresas de tecnologia. Mas você vê ainda um pouco ali das pessoas que estão envolvidas em inovação, elas estão lá. Então, elas estão jogando o jogo do ecossistema, elas estão fazendo conexão, né? Eu acho que o evento ganhou muito com a adição, alguns anos atrás, de um espaço dedicado para as fintechs e startups, né? Eu acho que isso é muito importante para trazer coisa nova mesmo, né? É lógico que a gente vê, lógico, as grandes corporações estão sempre inovando também tem tecnologia de ponta, mas isso a gente conhece pelo jornal, por site, né? Agora, você vê realmente coisas novas, eu acho que é conhecendo quem está fazendo. E acho que essas startups são muito importantes, né? A premiação que eles fazem também, né? A competição ali de pitches e premiação das startups vencedoras é muito legal, né? A gente teve a DataRudder, que é uma startup do programa do Alpha Collab, né, que está participando aqui com a gente. Ela saiu como uma das vencedoras, que foi muito legal. Ano passado, a Mintech, que é uma outra startup aqui do programa, também foi uma das vencedoras. Então, a gente fica muito feliz por eles, né? Porque é muito legal ver o trabalho que a gente sabe que é muito bom do que essas startups, esses empreendedores fazem, ser reconhecido num ambiente tão grande como esse, né? E aí eu sempre, né, o pessoal falava assim, e aí, como é que tá o evento, o que você tá achando? Eu falei, cara, a melhor área é aquela ali, né? É o Fintech Lounge, é a Arena Fintech. Eu acho que foi muito interessante. Os painéis que foram realizados ali também foram muito interessantes e saíram, acho que do tradicional, né, do lugar comum ali do que se fala. Eu até estava comentando com o Bruno Diniz, né, que foi quem apresentou os painéis lá da Arena Fintech, que eles tiveram um painel sobre principalidade, né? Tá até no YouTube da Febraban, e acho que vale a pena quem tiver interesse assistir, sobre principalidade do cliente. E o evento estava organizado em trilhas, né? E esse era eu não lembro exatamente qual é a trilha, mas não era de Open Finance, mas eu falei para ele, cara, foi o melhor painel de Open Finance e estava fora da trilha de Open Finance. Porque acho que ele falava sobre relacionamento com o cliente, né? E no fim é isso, né? O Open Finance e as parcerias também, elas não são nada por si só, né? O foco é a gente ter um relacionamento melhor com o cliente e atender as demandas dele. Sensacional, cara. Olha só, enquanto eu estou te ouvindo aqui, eu estou anotando e eu vou botar nos links aqui. Essa sua entrevista é muito rica, na minha opinião.
E a descrição, eu acho que vai ficar bastante divertida para quem quiser pesquisar coisas boas. Então, eu vou botar o link do Data Rubber, né? Data Rubber, que é uma das nossas startups participantes do nosso programa e que foi a vencedora lá do concurso da Febrabantec. E eu vou trazer também esse link da palestra sobre a principalidade, que, aliás, você me passou. Talvez até eu peça que você repita o envio, porque eu acho que eu já apaguei. Mas eu queria também comentar que, no ano passado, depois que eu saí do FinTouch, que é o evento anual da BFinTechs, que reúne aí a comunidade, e você usou essa palavra, eu vou usar também, vibrante, absolutamente vibrante. Este ano vai ser no Transamérica, em setembro, né? Esse nosso programa vai ao ar no início de agosto, então ainda há tempo das pessoas se inscreverem. Eu escrevi um artigo exatamente que dizia uma coisa assim, duas festas, uma ausência, né? Você deve lembrar, né? Que, claro, foi uma coisa que vocês me inspiraram, você e o Pérez me disseram, olha, preste atenção, no FinTouch não existiam grandes bancos, os bancos que estavam ali participando eram o Banco Alfa com o Colab, o Boost Lab do BTG, também o BV, se eu não me engano, né? O Vodarantim, eram outros players que estão, né, no movimento de criação, de envolvimento com o ecossistema, com transformação digital feita com essa mentalidade, mas os grandes bancos não estavam lá, e era um ambiente assim, puxa, Banco Central, todo mundo lá, menos os grandes players. Essa é uma observação que para mim é relevante, né, e traz essa questão dessa consciência da interdependência e de como isso gera riqueza. Eu vou voltar um pouquinho para o UK, né, para o Reino Unido, e perguntar o seguinte, nesses 50 países, tinha gente, por exemplo, dos países nórdicos, Alemanha, os cachorrões lá da Europa, Alemanha, França, Espanha, Itália, talvez, tinha. E Canadá, Estados Unidos também. Como era essa constelação dessa turma? Tinha a delegação da América Latina e Caribe era bem relevante. Você tinha pessoas dos países nórdicos também, Alemanha, os bálticos, né, ali Estônia, Lituânia também são muito fortes, porque eles têm uma comunidade de inovação bem forte também, né, um ecossistema bem forte. E é interessante, porque eu acho que, né, os Estados Unidos e Canadá eu acho que é um pouco menos, um pouco mais menos representado lá dentro. Você tinha bastante gente da África, Oceania, da Ásia também, então você tinha Malásia, Singapura, China, Japão, Coreia do Sul, porque o Reino Unido, né, eles falam que o Reino Unido é um trampolim, né? Então uma startup nórdica ali que está na Suécia, na Finlândia, para ela depois espalhar globalmente, é muito fácil ela fazer isso através do Reino Unido, né? Porque está perto, e porque tem esse apoio depois do próprio governo de levar ele para outros países. Então, sempre a segunda sede no continente europeu é sempre o Reino Unido desses caras, ou até eles mudam a sede deles para o Reino Unido para que eles possam usar essa estrutura e estar bem melhor posicionados para atingir um mercado global, né? Interessante. Então, essa é muita estratégia de que várias startups brasileiras que vão para lá fazem, né? Então, elas acabam se envolvendo muito ali dentro para poder depois ter esse apoio para uma expansão global, que, né, é o sonho grande de toda startup, né? Então, eu acho que um foco importante da missão que eles têm aqui é, cara, você quer expandir globalmente, né? Coloca a sua segunda sede no Reino Unido, porque aí eu te ajudo. E eles ajudam mesmo. Incrível, eu vou dar um testemunho pessoal, aliás, é uma história que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Eu tinha uma startup, essa eu já contei para muita gente, tinha uma startup que fazia monitoramento e análise da qualidade da exposição de marcas na mídia. E eu conheci um francês, conheço ele, e fui lá na empresa dele, nos arredores de Paris, para apresentar aquilo, para ver se colava lá e eu vendia meu abacaxi, né? Ele olhou e disse, olha, muito bom, mas deixa eu lhe recomendar uma coisa, vá para Londres, porque aqui na França a gente só adota coisas assim de fora se os londrinos disserem ok. É incrível, né? Na minha cabeça, eu disse,
aqui na França, uma superpotência. Aqui a gente tem que validar as nossas coisas na Inglaterra, e aí depois que vira. É incrível que isso exista de verdade, né? Claro, um testemunho aqui prosaico, meio circunstancial, mas que talvez sinalize na mesma direção. Infelizmente, o tempo já está aqui no final, Lucas. É uma delícia conversar com você, cara. Você é incrível. Eu quero fazer uma pergunta, assim, talvez um pouco fora do eixo, né? E que talvez até, de certo modo, seja uma contradição. Como é que você vê o lugar das big techs vis-à-vis o sistema bancário graudão? Tá claro o papel das fintechs, razoavelmente claro. Essa questão está em curso, não é uma coisa trivial, tem muitos desafios, conflitos de interesse, é uma constelação complexa. E as big techonas aí, né? Que lugar elas terão aí, na sua opinião? Eu sei que estou lhe pegando um pouco de surpresa com essa pergunta, mas como é que elas ficam aí nesse jogo, né? Você arriscaria um palpite? Eu acho que elas também estão tentando entender ainda. A Apple acho que é quem está mais na frente, né? Ali quando a gente fala de produtos direto para o consumidor, né, ela tem a Apple Wallet com conta já com rendimento lá nos Estados Unidos, tem o próprio cartão de crédito, né, que é emitido pelo Goldman Sachs, que dizem, né, que essa relação é totalmente prejudicial para o Goldman Sachs, né, que eles estão perdendo muito dinheiro nisso. E assim, né, você está no centro da vida do cliente, né? Tudo que ele faz através do seu dispositivo, do seu ambiente, né? O seu sistema operacional. Você dita as regras do que pode ser coletado de dado, porque você é o operador do sistema. Então, é muito fácil, né, você começar a atender o cliente em outras necessidades, né? Sem que ele precise sair do ambiente que ele está acostumado ali e da confiança que ele tem na sua marca, né? A Apple, principalmente, tem uma marca muito forte, né? Acho mais forte do que qualquer banco, principalmente nos Estados Unidos. E para o cliente se relacionar com ela, se ela está oferecendo bons produtos, é muito fácil, né? E com o Google aqui, eu acho que ele ainda está se entendendo também, se ele vai ou não nessa direção, né? Eu acho que eles acabam mudando de direção muito constantemente. Isso acho que prejudica um pouco a evolução dele. Mas aqui no Brasil eles já estão. Eu não tenho certeza se eles já tiraram ou se eles estão tirando, mas eles estão tirando uma licença de instituição de pagamento, né, para começar provavelmente a ter o Google Wallet também como uma wallet digital onde você consegue ter saldo e movimentar a sua conta e não só como um armazenador de credenciais de cartão, né, que é hoje como ele atua. Então, E a Meta, sim, né? eles têm todos os dados, né, para trabalhar o cliente. A única coisa que falta é o dado financeiro, né? Ele não sabe o que eu estou transacionando, o que eu estou fazendo via Pix. No momento que ele tiver isso, não tem mais dado que ele precisa saber, né? Tá tudo na mão dele. E assim, os grandes bancos têm uma ameaça muito grande em relação a isso, né? Que hoje a vantagem deles em relação a qualquer outra empresa, né, é o acesso aos dados financeiros, né? O Open Finance quebra isso um pouco, né? Libera para fintechs, mas ainda só para participantes do setor financeiro, salvo alguma parceria ali direta entre a instituição. Está caminhando ainda, né? Não está no ponto ideal ali onde você consegue realmente tirar muita informação desses dados, né? Ainda a gente tem muita dificuldade em fazer isso. Mas eu acho que assim, elas estão nesse sentido de centralizar tudo, né? Elas querem ser onde você transaciona, onde você compra, onde você assiste filme, faz qualquer coisa. Eu não sei qual que vai ser, como os bancos vão lidar com isso, né? Você tem a Incrível. lógica de tô lá dentro, né? Preciso estar lá dentro, porque é melhor estar lá dentro do que estar fora. O cara provavelmente vai querer se distanciar disso, limitar ao máximo. É difícil dizer quem que vai ganhar nessa. Ou seja, se faltava convite para as pessoas que estão nos assistindo participar desse mundo, nada é mais estimulante do que o que vai acontecer, né? Porque é um mundo em efervescência, assim. A vantagem dos bancos e das fintechs é que eles têm foco, né? Eles são instituições focadas nisso, né? Para um Google, uma Apple aprender a fazer um produto de investimento, aprender a se relacionar com o cliente, eles não têm um atendimento pessoal que ainda muita gente necessita, né? E acho que tem o seu valor, né? Principalmente quando a gente fala de algumas questões um pouco mais sensíveis e até de orientação para o cliente, eles não têm
estrutura, nem conhecimento, nem história, né, para fazer isso. Então, não sei, uma fintech que é especialista, sabe o que está fazendo ali, eu acho que ela vai ter vantagem, né? Um grande banco, ele também não está perdido, né? Não é que ele está, putz, já era, vamos fechar a loja aqui porque o Google está chegando, né? Não é assim. Eu acho que vai ser uma composição que pode ser interessante, né? Provavelmente os bancos, as big techs, elas não vão ser um banco, elas vão ser um canal de acesso a serviços e produtos bancários, né? E aí os bancos vão estar ali, cada um prestando um serviço, de alguma forma assim, um ecossistema mesmo né, um portal de acesso a esse ecossistema de produtos e serviços financeiros. Mas vai ser uma construção interessante aí de se observar nos próximos anos. Muito legal, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Acho que fica para mim uma mensagem que o tempo inteiro você fala da centralidade do cliente, né? Que é o cliente que é tudo. Acho que em todo o seu depoimento hoje aqui, de quase, 36, 37 minutos, é sobre isso. E eu agradeço a sua contribuição. Um grande abraço para você, um grande prazer trabalhar contigo. Valeu, Cláudio. Um grande prazer também do meu lado estar aqui e conversar com você é sempre excelente. Acho que a gente tem papo para mais alguns episódios aqui de Collab Trends. Certamente. Tchau, meu amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Lucas Marcomini, que é o Head de Open Finance e Parcerias do Banco Alfa. Então você já sabe, continue com a gente nos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube, e até o próximo Trends.